Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, também a vida dos seus familiares. Que vocês tenham tido uma ótima semana e que tenha sido uma semana de crescimento na presença do Senhor. Estamos aqui hoje mais uma vez para mais uma aula da Sala do Discipulado. Estamos chegando na aula de número 5, que tem como título Crescendo no Caráter, parte 2. E o versículo para guardar no coração está lá em Mateus capítulo 5, o verso 8, que diz: Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. E, irmãos, espero que vocês tenham lido a leitura, proposta pela revista, a leitura diária. Então, são textos muito bons, que complementa os ensinos da lição, diversos textos que falam como nós devemos proceder, o homem, a mulher, ou seja, o servo de Deus precisa ter características que estão presentes na sua palavra, que Deus ensina através da sua palavra. E então, as lições 4 e 5, elas estão abordando esse tema sobre desenvolver o caráter. E nós sabemos que o caráter ele é diferente de personalidade, porque a personalidade é algo que é inerente à natureza do homem e é difícil de ser mudada, ela pode ser controlada. Ou seja, eu posso ter uma personalidade calma ou posso ter uma personalidade agitada, Então, isso é algo nosso, Então, talvez se você tem uma personalidade muito explosiva, muito agitada, então você pode controlar essa certa dificuldade para que não lhe cause problemas, mas você é daquela forma, é difícil você mudar aquilo ali, Porém, o caráter não. O caráter ele pode ser construído, o caráter pode ser mudado, o caráter pode ser transformado. E é exatamente isso que Jesus faz na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, ele muda o nosso caráter. Então, dependendo também da nossa forma de criação, a nossa formação familiar, então nós podemos desenvolver certos dificuldades no nosso caráter ou certos traços de caráter que são negativos, Então, a partir do momento que percebemos esses traços negativos, então Deus nos ajuda a mudá-los, Então, essas lições elas estão baseadas no Sermão do Monte de Jesus. É um sermão muito bonito, que Jesus usa no formato de bem-aventuranças, Ou seja, bem-aventurada é aquele que é feliz, que é abençoado, que é agraciado, que é uma pessoa plena no seu viver, Então, bem-aventurados aquelas pessoas que têm essas características na sua vida, E quem tem essas características receberão promessas do Senhor. E quando Deus promete, Ele cumpre, Então, para o servo de Deus, ou seja, o cidadão do céu, não basta que a gente seja simplesmente uma pessoa boa, Nós precisamos ser transformados por Jesus, Então, porque a própria palavra diz que as obras das nossas mãos, para Deus, é como se fosse algo sem valor, Mas a partir do momento que nós fazemos coisas boas, para agradar a Deus, ou seja, motivados pelo Espírito de Deus, então Deus sim reconhece essas obras, Na aula de número 4, o pastor expôs sobre as 4 primeiras bem-aventuranças, que são: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; bem-aventurados que choram, porque serão consolados; bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra; e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Na aula número 5, iremos abordar as 4 últimas. Essas 4 últimas têm um caráter mais prático e mais objetivo, Então nós vamos iniciar pela bem-aventurança do verso 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Então, misericórdia é aquele sentimento de dor, de solidariedade, de compaixão pelo estado, pelo problema da outra pessoa. Ou seja, a compaixão é você se colocar na situação da outra pessoa para entender a dor e o sofrimento que ela está passando, E a Bíblia nos ensina que não devemos apenas só entender ou perceber, mas devemos de agir de modo
em que nós devemos tentar minimizar aquele sofrimento utilizando os recursos que Deus nos dá, né? Então, em Lucas capítulo 10, se não estou enganado, a partir do verso 25, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E essa parábola tem como objetivo nos ensinar como a misericórdia deve ser exercida, né? Então, depois vocês leiam essa passagem, mas é basicamente aquela história que Jesus fala que tem uma pessoa lá machucada, necessitada, né? Então passa um levita, passa um sacerdote, né? E simplesmente não ajuda aquela pessoa. Aí vem o samaritano, que era um povo que era inimigo do povo judeu, né? E cuida daquela pessoa, utiliza também dos seus recursos, né? Para ajudar aquela pessoa que está em necessidade, né? Então, é dessa forma que nós devemos também agir, né? Então, se Deus nos dá a condição de alguma forma ajudar outra pessoa, é necessário que a gente utilize isso, né? Porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer nada pensando em receber algo em troca, né? Então, ajudar pensando em ter um benefício à frente é uma prática errada, né? Mas a Bíblia promete que se você ajuda, se você exercita a misericórdia, você também vai alcançar a misericórdia da parte de Deus, né? Então nós podemos exercer a misericórdia de várias formas, né? Através de uma palavra, através de oração, através de uma ajuda financeira, né? Através de estar presente, né? Então nós podemos exercitar isso de diversas formas. A próxima bem-aventurança é o verso 8, que diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque virão a Deus, né? Então, para entender melhor essa passagem, nós podemos analisar as palavras separadamente. Então, limpo, né? Limpos estão relacionados à pureza, né? E pureza na Bíblia significa um modo de agir correto, né? Com verdade e sem falsidade, sem hipocrisia, né? É o modo de agir, né, que não busca os próprios interesses, né, nem se beneficiar na custa dos outros, né, nem fazer nada esperando algo em troca, mas sim agir de forma guiada pelo Espírito Santo para agradar somente a Deus, né? Então, limpo está relacionado à pureza na sua conduta, né? Uma conduta que ela não é motivada por motivos vãs, motivos gananciosos, cobiciosos, né? O único interesse é servir e agradar a Deus, né? E quanto ao coração, o coração está relacionado ao homem na sua totalidade, aquilo que ele é, né? Então, envolve os seus sentimentos, envolve a sua personalidade, envolve o seu intelecto, né? Então Jesus ele vai falar que do coração procedem todas as coisas ruins, né? Todos os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Ou seja, tudo aquilo de ruim que nós cometemos ou podemos cometer, ou seja, todo o pecado que o homem é capaz de produzir, primeiro ele nasce no nosso coração, primeiro ele nasce no nosso interior, né? No nosso sentimento, nos nossos pensamentos ruins, né? Primeiro ele nasce dentro de nós, né? Então, não importa que que o exterior pareça ser bom, né? Porque Deus, na verdade, ele olha para o interior do homem e ele conhece aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, né? Então Deus conhece lá dentro de nós. Então, mesmo que a gente externamente haja de uma forma, né, aparentemente boa, né, mas no nosso coração, é ruim, é mau, é pecaminoso, né? Então Deus ele vai conhecer, né? Porque Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe antes que saia uma palavra da nossa boca, Deus ele já conhece, né? Então é necessário que o nosso coração, aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, né?
aquilo que nós sentimos, ele seja limpo, né? Lavado pelo sangue de Jesus, né? E para aqueles que tem um coração limpo, né? Deus ele promete que verão a Deus, né? Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus, né? Então esse verão a Deus, né? Já é um verbo que está no futuro, né? Que ele diz, né? Ele diz que essa promessa será realizada quando a condição for cumprida, ou seja, quando o nosso coração for limpo, né? Então nós veremos a Deus. E Deus promete que na vida futura, né? Na eternidade, nós veremos a Ele de forma completa. Mas hoje, se o nosso coração foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Então nós já podemos desfrutar da sua comunhão, da sua presença, né? Das bênçãos que Ele tem para nos oferecer. Então nós podemos ver a Deus hoje também através da sua palavra, né? Não de forma plena ainda, porque não chegou o tempo ainda, né? Mas nós já podemos desfrutar daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode proporcionar na nossa vida, né? A próxima bem-aventurança está no versículo 9, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E pacificadores deriva da palavra paz, né? E é interessante a gente refletir sobre que o mundo em que Jesus vivia era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano ele pregava a Pax Romana, né? Ou seja, a paz dada pelo Império Romano, né? Então eles diziam que todos aqueles que vivessem debaixo dos seus domínios, né? Eles encontrariam a paz, a felicidade, a ausência de guerra, a ausência de dor, a ausência de sofrimento, né? E essa paz era garantida pela força do seu exército, né? Porém, essa paz ela nunca se cumpriu de fato, né? Ela era uma mentira, porque a paz verdadeira é só aquela que Cristo dá. Por isso que ele mesmo diz que a paz que ele nos dá é diferente da que o mundo nos dá, né? Porque a paz ela não é conquistada pela força, né? Mas ela é conquistada pelo o sacrifício de Jesus na cruz, né? O encontro pessoal com o Senhor, né? Então, a partir daí nós encontramos a paz verdadeira. E a paz verdadeira é algo pleno, né? Que nos dá harmonia, né? No nosso relacionamento com Deus, que nos dá harmonia com nós mesmos, né? E também com o próximo, né? Então, Deus ele interage de forma completa na vida do ser humano, da vida daquelas pessoas que são redimidas pelo seu sangue, né? Então, a partir do momento que nós começamos a experimentar dessa paz, né? Isso se torna perceptível, né? E é necessário que a gente transmita a outras pessoas também. E a partir do momento que as outras pessoas começam a perceber que nós somos, experimentamos essa paz, né? Então elas identificam, né? Que isso só pode vir por meio de Deus, né? Então, aquele que tem um encontro pessoal com Jesus é uma pessoa que se afasta das brigas, das discussões, das fofocas, né? De todo tipo de mal, de todo tipo de contenda, né? É uma pessoa que busca paz e um bom relacionamento com os seus familiares, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, né? E tudo isso é gerado pelo amor de Deus derramado no nosso coração. A última bem-aventurança está no versículo 10, que é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diferentemente das outras bem-aventuranças, essa parece ser um pouco contraditória, é um paradoxo, né? Então, como é que a pessoa pode ser feliz por ser perseguido, né? Então, perseguido é sofrer ataque nas diversas áreas da vida e pelos diversos meios, né? Então, a perseguição pode vir também dos diversos agentes, né? Pode ser amigos, parentes, conhecidos ou pelo próprio sistema do mundo, né? Então, os ataques, a perseguição, ela pode afetar o seu emocional e a parte moral, né? Através de mentiras, de difamações, de zombarias, de intrigas.
também pode afetar o seu lado relacional, também profissional, né? Através do distanciamento e da perda de oportunidades, ou seja, a partir do momento que a pessoa assume um compromisso com Cristo, muitas pessoas deixam de ter um relacionamento com ela, deixa de ter uma amizade, acontece um distanciamento, né? Aconteceu muito também na história, muitas pessoas não terem a oportunidade profissional simplesmente pelo fato de serem cristãos, né? E na igreja primitiva, né? A igreja que iniciou depois da morte de Jesus, né? Com os seguidores de Jesus, eles enfrentavam a morte, né? Eles eram perseguidos de diversas formas. O próprio apóstolo Paulo, né? Ele perseguia os cristãos, entrava na casa dos cristãos, mandava que as pessoas renunciassem à fé. Aqueles que eram presos, eles enfrentavam a morte de diversas formas, né? Decapitados, enforcados, eram colocados dentro das arenas para morrer pelas feras, né? Hoje, essa realidade de morrer pelo Evangelho ainda acontece, né? Em países, por exemplo, do Oriente Médio. Aqui no Brasil, nós não temos uma perseguição tão forte, tão aparente, mas ela existe e ela acontece, né? Agora, o que o verso está querendo tratar aqui não é de todo tipo de perseguição. Ou seja, a perseguição que é causada por erros que cometemos, né? Isso não tem valor nenhum. Mas o que o texto está querendo tratar aqui é a perseguição que é causada, que é motivada pela justiça, ou seja, pelo modo de viver que é diferente daquilo que o mundo conhece. Então, a pessoa que conhece a Cristo, né, ela vai pensar de uma forma diferente, vai agir de uma forma diferente, né? Então, por causa desses valores, né, então se levanta os mais diversos tipos de perseguição pelas diversos tipos de pessoas também, né? Então, isso acontece, isso é normal, e a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar quando essas coisas acontecerem. Por quê? Quando a perseguição ocorre, é porque você de fato está tentando viver, você está vivendo da forma que agrada a Deus, né? Então, automaticamente, né, o mundo vai se opor a você, né? Então, quando essas coisas acontecerem, claro que isso nos abala, mexe conosco, com o nosso emocional, né? Mas a palavra diz que para as pessoas que sofrem esse tipo de coisa, né, o que Deus tem reservado é muito maior, né? Então a promessa de Deus é que se a gente passar por perseguições, as pessoas falarem calúnia de nós, né, falarem mal, inventaram mentira, né, e acontecer até coisas mais graves, né? Então a palavra de Deus diz que o reino de Deus será nosso, ou seja, Deus tem prometido vida eterna para aquelas pessoas que vivem da forma como a palavra de Deus manda, e por causa disso são perseguidas pelo mundo, pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, né? Então, o próprio apóstolo Paulo, que foi perseguidor, né, ele depois se tornou cristão, e quando ele se converteu, Deus disse, né, que o apóstolo Paulo era um vaso escolhido, né, para proclamar a palavra de Deus, mas Deus ia mostrar o quanto ele ia sofrer por causa do meu nome, né? Então a vida cristã é uma vida abençoada, porque Deus ele promete estar conosco, mas ao mesmo tempo é uma vida em que Deus nos manda a carregar a nossa cruz, né? A suportar diversas perseguições, diversos problemas, né? Então nós passamos pelas dificuldades, mas passamos confiando em Deus, diferente das pessoas do mundo, né? As pessoas do mundo só têm a si mesmo para confiar, né? Mas nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, né? Então estamos chegando ao fim da nossa lição. Então que Deus ele nos ajude a desenvolver todas essas características na nossa personalidade, que Ele nos ajude a perceber qual traço de personalidade que nós temos que não está de acordo com a sua palavra, e que nos dê força para a gente tentar a melhorar e consertar. Então, que os irmãos fiquem com Deus, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da palavra do Senhor.